Todos, a graça e a paz, tudo bem? Irmãos, hoje, a partir do momento que eu fui chegando, eu fui entendendo que aquilo que eu ia trazer aos nossos corações, eu estava alinhado, né? Até comentei com o Anderson ali, com o pastor Eduardo, que algumas palavras, né? E algumas frases, inclusive a Vivian, assim que eu cheguei na igreja, ela falou pelo menos umas 3 palavras que estão linkadas com aquilo que eu vou trazer como uma revelação da parte do Senhor para as nossas vidas, que tem a ver com satisfação no Senhor, tem a ver com que não importa as circunstâncias, mas que nós temos que ter prazer em conhecer o Senhor. O Anderson falou sobre Abraão, sobre a aliança que foi feita em Abraão. O Anderson falou também sobre Babilônia. O Anderson falou sobre libertação e sobre um novo tempo. Então, eu quero dividir com você essa mensagem nessa noite, que na verdade é algo novo da parte do Senhor, que o Senhor tem me dado, e eu quero dividir com você, né? Nunca preguei essa mensagem, mas ela tem mexido, irmãos, com a minha estrutura, né? E é tão bom quando a gente consegue transmitir com propriedade aquilo que você tem testemunhado, que você tem desfrutado na presença do Senhor, né? Algumas guerras, algumas lamentações, algumas inseguranças, mas aí a palavra vem, ela te conforta, ela se revela a você na pessoa de Jesus, e você é edificado por meio dela, amém? Então eu quero dividir com você nessa noite. Eu falaria que, até falei com o Gabriel ali, que graça, né? Está bem estampada ali na camisa dele. E hoje eu quero falar sobre esse tempo, sobre o tempo da graça. Como assim, pastor André? Na verdade eu quero trazer uma referência bíblica que fala sobre tempo e que fala sobre alguns benefícios que Deus deu ao povo da velha aliança, mas que isso na verdade foi perpetuado até nós. Mas para que eu possa desfrutar dessa verdade, desse poder, eu preciso ter consciência de que tenho tudo isso em meu favor. E é sobre esse novo tempo da graça que eu quero falar com você. Gostaria que você abrisse já a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Um trecho bem conhecido. Jesus, verso 14, do 14 ao 22, Jesus estando na sinagoga em Nazaré. E a gente sabe que, conforme o texto que a gente vai ler, Jesus já sabiam quem era Jesus em Nazaré, né? Até porque Jesus, ele era o filho do irmão José. Interessante que João 8,32 nos fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos... O que é que liberta um homem, irmãos? O que é que liberta um homem por meio desse versículo? Não é a verdade, é o conhecimento da verdade. João capítulo 17, verso 3 diz que a vida eterna é que conheçam a ti, só por único Deus, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Então algumas coisas serão ressignificadas em nós, irmãos, a nível de existência, a nível de emoções, a nível de propósito, de futuro, quando nós conhecermos de forma factível ao Senhor, num relacionamento íntimo, de entendimento, de propósito. Vivian nessa noite falou aqui que não importa tantas coisas, a primazia da nossa vontade tem que ser o Senhor. Jesus falava que ele tinha fome e sede de fazer a vontade do Pai, irmãos. Essa tem que ser a nossa fome e a nossa sede, fazer a vontade do Pai por meio de uma relação direta com o Filho. Amém, irmãos? Vamos ler comigo. Eu não sei se vai projetar, mas se não, você me acompanha na leitura. Lucas capítulo 4, do verso 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor.
e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa cidade num dia de sábado. Decora isso aqui, irmãos, num dia de sábado, tá? Segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Decora também esse, o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Amém? Jesus então, ele ensinava, conforme diz o texto, nas sinagogas, e por todos era louvado. No decorrer desse trecho aqui, você vai ver que ele fala que o profeta, ele não tem honra na sua terra. A gente bem sabe que Jesus, ele foi criado ali em Nazaré. Era um costume da religião judaica, tanto a nível de religião quanto a nível de educação, aquelas pessoas que eram mais preparadas no conhecimento das leis do Senhor, em falar publicamente e ensinando aos outros que ali estavam. Então Jesus, ele já era muito conhecido por tamanha sabedoria, até porque também era judeu, e ele tinha essa autonomia e essa autoridade de entrar na sinagoga e citar os livros proféticos, os ditos proféticos. Então Jesus chega, pega o pergaminho e lê Isaías 61, para ficar claro aqui. Esse versículo aqui, onde possivelmente na sua Bíblia está em vermelho, é Jesus agora proclamando Isaías 61. Se você for ver lá em Isaías 61, vai estar basicamente escrito a mesma coisa, até porque Jesus diz que naquele dia se cumpriu aquela profecia. Amém, irmãos? Estão entendendo aqui a cronologia dos fatos? E Jesus então, ele entrega o pergaminho na mão do mestre de cerimônia. Muitas pessoas sabiam quem Jesus era. Ele era o filho de José. Muitos se admiravam com tamanha sabedoria, e já no final do trecho fazem uma pergunta reflexiva: não é esse o filho de José? E de fato era o filho de José. Só que, irmãos, existe uma diferença muito grande em saber quem é alguém e em conhecer alguém. A multidão sabia quem era Jesus, mas só conhecia Jesus as pessoas mais íntimas, só os discípulos, as pessoas que devotavam a sua fé em Jesus. A primeira observação que eu faço aqui nessa noite, irmãos, é que nós temos que ter o cuidado para não sermos a multidão, onde só sabemos o que Jesus faz, sabemos das histórias de Jesus, sabemos o que Ele fez, mas não desfrutamos dessa intimidade de conhecê-lo intimamente e tê-lo como o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então nós temos aqui Jesus se apresentando como aquele que havia de cumprir a profecia de Isaías 61. Isaías 61, lá no livro profético, ele cita essa profecia porque Israel estava sob domínio do cativeiro babilônico naquela época, oprimida pelo cativeiro da Babilônia. E Isaías, no capítulo 61, ele fala em nome de Jesus, já que ele é o profeta que mais tem citações sobre o Messias. Quando Isaías cita Isaías 61, e que Jesus ratifica no Novo Testamento, Isaías está falando agora no nome de Jesus como profeta, que é a sombra do trabalho de Cristo, irmãos. Você vai entender onde eu quero chegar. Nós queremos falar, irmãos, sobre todos esses benefícios que Jesus disse que se cumpriria nele. O novo tempo na pessoa de Jesus, irmãos, eu poderia dar alguns nomes sobre o ano da graça, o ano do resgate, o ano da libertação, o ano da restituição,
o ano da remissão do tempo, o ano da justiça social. Observe bem que Jesus fala sobre proclamar, evangelizar os pobres. Jesus fala sobre curar os quebrantados de coração. Jesus fala sobre libertação dos cativos. Jesus fala sobre cura da vista aos cegos, liberdades aos oprimidos, cativeiros da alma, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa última missão que Jesus agora fala da própria pessoa dele, já que aquela profecia estava se cumprindo nele, é uma missão que eu e você temos, irmãos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós somos uma igreja profética, e a profecia, ela anda de mãos dadas com a proclamação. Nós somos uma igreja profética, e a profecia, ela anda de mãos dadas com a proclamação. Irmãos, preste atenção aqui. Só sabe que é livre quando você tem conhecimento desse documento que te deu agora essa liberdade. Presta atenção aqui. Imagina agora você recebendo um documento onde tem uma linguagem técnica, jurídica, e você não está entendendo nada. Ali está uma grande herança em teu e em meu favor. Mas se você não tem conhecimento do que está escrito ali, né, das tuas obrigações, dos teus direitos e do desfrute desse documento, você não vai usufruir, irmãos. E é sobre isso, irmãos. A gente já está no automático. Quando eu falei aqui, eu fiz um exercício de PNL, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, a gente sempre diz, o que é que liberta? É a verdade é que liberta. Não, é o conhecimento da verdade que liberta, irmãos. A verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Desde o início, antes mesmo da fundação, ele já era. Então, ponto. Jesus é. Agora é o conhecimento dessa verdade, que é o próprio Cristo, quem vai fazer com que eu e você agora entremos num ambiente de propósito e destino, onde na qual Deus nos fez como herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Precisamos entender qual é o tamanho dessa herança que nos foi dado como filhos e no coletivo como igreja, para que possamos proclamar com autoridade para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero, irmãos, aqui pelo Espírito, que nós comecemos, se você já sabe, se você já tem um conhecimento, que nós comecemos a decifrar esse documento de herança, nesse novo tempo, que é o tempo da graça. Irmãos, eu quero falar aqui sobre sábado. Eu quero falar aqui sobre o ano sabático, para fazer uma ponte onde eu quero chegar, irmãos. E quero falar sobre o ano do jubileu. Presta atenção. Deus, ele descansou no sétimo dia. E o sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou, porque tudo já estava pronto. No sexto dia ele faz o homem, e no sétimo agora ele descansa e nos propõe esse ambiente de satisfação. Vivian falou sobre satisfação, não foi isso, Vivian? Eu tenho sido, irmãos, aqui eu vou dividir algumas experiências com você. Eu tenho sido muito mexido na minha estrutura só acerca de satisfação. A gente muitas vezes busca tantas coisas e a gente nunca está satisfeito com nada, irmãos. É síndrome do pensamento acelerado. São tantas coisas, tantas conquistas que são necessárias para que a gente agora busque uma tal satisfação que nunca chega. Irmãos, se a gente não se encontrar nesse ambiente de identidade, de satisfação em Deus, a gente nunca vai estar satisfeito com nada nem com ninguém. É sobre esse novo tempo de descanso. Eu não estou falando de inércia, tá, irmãos? Porque 6 dias se trabalha e no sétimo se descansa. E esse sétimo dia aqui tem a ver com satisfação, provisão e eternidade. Amém, irmãos? Não é um tempo cronológico. É um ambiente espiritual, irmãos. Deus tem dado para cada um de nós algumas direções sobre o que fazer, a nível familiar, a nível profissional, a nível acadêmico.
enquanto a gente não se colocar nesse ambiente de satisfação, na qual a provisão, a previsibilidade original do Senhor era de que nesse sábado, nesse ambiente de eternidade, nós pudéssemos agora se relacionar com Ele intimamente, de forma intensa, estando satisfeitos com Ele. Quando eu estou satisfeito com o Senhor, nesse ambiente de provisão, eu estou satisfeito e eu sou um remidor das minhas relações, porque eu entendi para que eu fui chamado, eu entendi de quem eu sou filho, e eu entendi para onde eu vou, irmãos. Eu consigo ser mais original nas minhas relações. Irmãos, quem me conhece mais de perto aqui, tem uma meia dúzia, sabe que eu tenho uma tendência a ser um pouco hiperativo. Eu falo tendência, não vou me dar o título de hiperativo, porque eu estou deixando de ser, né? Eu estou agora no ambiente do sábado, irmãos. Quem me conhece, e a gente, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Estou confessando o meu pecado. A gente, quando é muito agitado, são muitas informações, muitas coisas a se fazer, a gente não desfruta da vida de Jesus que é no outro. A gente não contempla, irmãos. Certa vez eu fui tocado pelo Espírito Santo, quando eu olhei para minha filhinha mais nova, olhei no fundo do olho dela, e comecei a contemplar o Senhor por meio dela. Quando eu senti o cheiro dela, foi uma experiência tão fantástica. E aí Deus falou assim comigo: assim sou eu contigo, filho. Sabe, contemplação nas relações, acalmamento da nossa alma, propósito, independente das intempéries, satisfação no Senhor. É esse lugar, irmãos, de autodomínio da nossa alma, de dependência extrema da parte do Senhor, que nós temos que estar, para entender e discernir agora o que nós temos que fazer. Quando eu não estou num ambiente, João, de satisfação no Senhor, eu não vou discernir com qualidade aquilo que eu tenho que fazer. O problema é que tem muita gente fazendo e não estando satisfeito. Aí entra em colisão nas mais variadas relações, inclusive consigo próprio. Deixa eu prosseguir aqui, irmãos, que tem tanta coisa ainda para falar. Já são 9h03. Quando não sabemos aquilo que temos, deixamos de usufruir. Precisamos proclamar a porta da prisão está aberta para que os prisioneiros tenham conhecimento e saiam. Uma coisa é a pessoa ter o direito de ser livre, e a outra coisa é a pessoa saber que está livre. A unção de Isaías 61, cumprida em Jesus, nos dá poder e autoridade como igreja, de comunicar, de proclamar e dar abertura de prisão àqueles que estão presos, libertação aos cativos, cura. Irmãos, o poder do ano aceitável do Senhor e as suas provisões, Ele é o sozo de Deus, Ele é a salvação completa. Ele trabalha na esfera social, Ele trabalha no físico do homem, Ele trabalha em todas as áreas, irmãos. O sozo de Deus. E o interessante é que para que nós comecemos a desfrutar, eu falei sobre o sábado, e eu quero falar também sobre ciclos da nossa vida e processos de aprendizado. O ano sabático, ele eram 6 anos de trabalho. No 7º ano, era um ano onde a terra daria voluntariamente, e essas pessoas agora se alimentariam da provisão divina, que tem a ver com aquela mesma satisfação, com aquela mesma provisão e com aquele ambiente de conforto em Deus. Só que no ano sabático, no 10º dia do 7º mês, irmãos, havia o dia da expiação, que é o Yom Kippur, onde anualmente se fazia o sacrifício para a remissão dos pecados do sacerdote e do povo. O que mais me deixa mexido com tudo isso que acontece no Velho Testamento, irmãos, é que muitos, assim como eu no passado, diziam que essas leis eram leis da velha aliança.
Presta atenção. Existem leis espirituais que elas são eternas, irmãos. Elas são transcendentes, da velha aliança para a nova por meio de Cristo. Agora existem práticas, rituais e sacrifícios que essa nós não mais precisamos fazer. Anderson falou aqui que Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus diz para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. O pacto de Deus com Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção, irmãos. A lei de Levítico 25, e daqui a pouco a gente vai ler, para eu realmente arrematar aqui as conexões bíblicas, para dar desenvolvimento aqui na pregação. Levítico falava exatamente, irmãos, capítulo 25, sobre agora esse ciclo de satisfação, de provisão, de ambiente de conforto em Deus, multiplicado por 7, que é o ano do jubileu. Presta atenção, nós temos 6 dias da semana, onde no 7º dia, Deus ordena que as pessoas descansem. Nós temos agora 6 anos de trabalho, para o 7º ano de descanso, onde nesse ano sabático também era feito o dia da expiação. E agora nós temos 7 ciclos de 7, que é o chamado ano do jubileu, que dá 49 anos. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que o ano 49, ele é um ano de descanso. Mas o ano 50, Anderson, ele também é um ano de descanso, porque ele é o ano do jubileu. Irmãos, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O ano do jubileu, irmãos, ele é um ano de superabundância da graça de Deus revelada no Velho Testamento. Já não são mais um ano de provisão, de descanso e satisfação. Agora são 2 anos seguidos. E eu tenho uma notícia para você nessa noite. Jesus é o jubileu de Deus para a humanidade, irmãos. Conforto, satisfação, provisão. E eu vou te contar o que é que acontecia no ano do jubileu, irmãos. No ano do jubileu, muitas coisas aconteciam em benefício do povo. Você vai ler depois Levítico capítulo 25, 26 e 27. Deus vai dizer: a terra é minha, eu dou ao meu povo por possessão. Deus é soberano, a terra é dele e ele dá a quem ele quer. E ele dá ao seu povo. Irmãos, quem dera se todas as nações balizassem os seus códigos de lei por meio da lei de Deus. Você sabe o que é o ano do jubileu, irmãos? O ano do jubileu é perdão de dívidas. Pessoas que estavam endividadas e vendiam as suas terras, no ano do jubileu essas terras eram devolvidas a esse povo. Homens que já tinham vendido sua terra e ainda continuavam endividados e eram aprisionados, no ano do jubileu eles eram libertos e devolvidos juntamente com a sua família, a sua terra de origem. Você está me entendendo aqui onde estamos chegando, irmãos? O ano do jubileu. São tantos benefícios, irmãos. Dívidas perdoadas, terras devolvidas, homens e suas famílias libertos. O evangelho da graça de Jesus superabunda tudo isso que o ano do jubileu sinaliza, irmãos. Eu canso de falar isso aqui. Rituais, sacrifícios, leis do Velho Testamento apontam sempre para Jesus e para a sua graça. Tudo é uma sombra, tudo é um símbolo, irmãos. Basta a gente agora discernir essas leis espirituais. Paulo fala em Gálatas que não voltemos aos rudimentos antigos. Para você não dizer que o pastor André está pregando as práticas do jubileu. Não. Eu estou falando sobre leis espirituais. Amém, Anderson? Ninguém está falando aqui que no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, você precisa fazer aquele sacrifício, pegando o cordeiro, imolando, o sacerdote trocando a veste, derramando sangue, aspergindo sangue no Santo Santos. Eu não estou falando nada disso, irmãos. Tá bom, pastor Eduardo? Está de prova aqui, né?
Eu estou falando sobre os benefícios de uma lei espiritual que são eternas. O grande problema é que a gente não consegue discernir a grandeza e o poder dessas leis no tempo da graça, irmãos. Quando Jesus fala e anunciar ou proclamar o ano aceitável do Senhor, Ele está falando sobre o ano do jubileu na pessoa dele, irmãos. Ele diz: em mim se cumpre esse jubileu. Eu que era, quando Isaías agora profetizou, eu que era a verdade parcialmente revelada, agora estou me revelando plenamente a você. Receba dessa graça. Sabe o que é mais interessante, irmãos? O ano do jubileu, ele é contado a partir da instituição de uma nação. O Brasil, ele foi fundado, a independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822. Se a gente fosse agora fazer as contas, nós estamos exatamente no 4º jubileu. Irmãos, presta atenção. Faz as contas aí, Vivian, que eu sei que tu já está fazendo aí, ó. 822. Nós estamos no 4º jubileu. Sim ou não, Vivian? Sim. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando, nós somos de uma igreja profética, amém, irmãos? Nós estamos exatamente dentro do 4º jubileu. O que é que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Sabe o que aconteceu em 1948, lá na ONU? O chefe da delegação brasileira na ONU, Oswaldo Aranha, agora ele dá o voto de Minerva para que Israel se tornasse nação, irmãos. Nós estamos cheios de bandeira aqui, ó. Presta atenção, essas duas bandeiras aqui, ó. Eu comecei a tomar gosto, sabe, irmãos, para esse negócio profético, né? Eu não sou o Pablo Massar, não, mas eu estou começando a ler os códigos, tá? Entendeu, irmãos? Então, assim, cronologicamente, se nós fôssemos judeus, eu estou sendo cuidadoso aqui para não dizerem que eu estou judaizando, tá? Nós estaríamos no 4º jubileu. Sabe o que é mais interessante? Que Deus promete ao povo no jubileu que no ano 48 Ele daria porção triplicada. Porção para o ano 49, porção para o ano 50 e porção para o ano 51. No ano 51 já era para o povo voltar a trabalhar, que era o primeiro ano do novo ciclo. Só que Deus, Ele é tão cuidadoso, irmãos, que o povo começa a trabalhar com a colheita garantida já. Irmãos, eu estou falando sobre superabundância da graça, irmãos. Nós estamos num tempo de tantos temores, irmãos, de tantas inseguranças. Eu não vou dizer a você que eu não sofro mais disso, não. Sofro bem menos. Quando eu falei para você que Deus está tratando comigo, é porque essa mensagem está mexendo primeiro comigo, com a minha estrutura, com os meus anseios, com as minhas inseguranças, com os meus medos, irmãos, sobre futuro, sobre filho, sobre empresa. Interessante, eu tinha 2 empresas, né? Hoje eu tenho uma, fechei uma, e aqui eu tenho 2 amigos que trabalharam comigo. Um é o João e o outro é o Júnior. Eu tenho um terceiro aqui dessa igreja que não está hoje aqui. E graças a Deus que eu posso subir aqui hoje e pregar sem dar mau testemunho, né, irmãos? Nessa relação empregatícia, se é assim que eu posso falar. Por que eu estou falando isso? Irmãos, eu não estou dizendo para você que é fácil, não. Ainda mais no nosso Brasil, ser empreendedor, querer honrar com os compromissos. E no meio desse percurso a gente acaba errando, tomando algumas decisões erradas. Quando eu falo, irmãos, sobre perdoar as dívidas, eu não estou falando sobre sermos inconsequentes. Deus, Ele não é inconsequente. Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Sabe qual que é a melhor forma de eu e você entrarmos nesse tempo da graça, nesse tempo da restituição? Tem uma palavra que se chama arrependimento. Irmãos, eu
me arrependi e tenho me arrependido processualmente sobre algumas decisões erradas que eu tomei lá atrás. E por isso eu estou entrando no jubileu de Deus, revelado na pessoa do próprio Jesus. Está entendendo, irmãos? Sem arrependimento não tem como. Muitas vezes nós queremos perdão de dívidas, porque eu falei que no ano do jubileu há perdão de dívidas, há restituição de posses. E no original da palavra, essa restituição de posses fala também de restituição de tempo, irmãos. Eu sofro muito, eu entro em crise às vezes com essa questão de tempo. Eu olho assim e digo, gente, eu já estou com 44 anos e, poxa, trabalhei tanto, fiz algumas apostas e parece que meu tempo foi jogado fora. Eu tenho essa luta subjetiva comigo mesmo, né? E aí essa mensagem, essa revelação da parte do Senhor tem tratado isso comigo, irmãos. Levítico capítulo 25, nós vamos ler, irmãos. Ele fala sobre restituição de posses. E posses não só é uma casa que você perdeu. Não estou dizendo que não é, não é um carro que você perdeu, uma propriedade, um investimento, não. É restituição de tempo, irmãos. Restituição de tempo fala sobre capitalização das oportunidades. Fala sobre o kairós de Deus, que na verdade não é um tempo, é um ambiente agora de aprovisionamento da parte do Senhor para as nossas vidas. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente faz conta. Eu passei 4, 5 anos, Gabriel, no empreendimento, no investimento, e deu tudo errado. Irmãos, Deus vai nos colocar sobre uma revelação, onde em menos de um ano, de 6 meses, tudo aquilo que você queria fazer em 4, 5 anos, meu irmão, eu profetizo, você vai fazer com propósito, com discernimento, com satisfação da parte do Senhor. Não é o tempo, não é a cronologia do homem, irmãos. Quando nós estamos nesse ambiente de satisfação, de gozo, de revelação, de conhecimento em Deus, o Senhor acelera os nossos passos, nos dá a devida estratégia, aproxima pessoas que vão contribuir com todos esses projetos que Ele mesmo inseriu no nosso coração, irmãos. Acalma o teu coração. Nessa noite, se eu pudesse te trazer uma orientação, acalma o seu coração. Descanse no sábado de Deus. Receba da provisão do ano sabático. Receba da graça do jubileu de que Cristo é, do jubileu de Deus que é o próprio Jesus, irmãos. Levítico capítulo 25, irmãos, vamos ler. Daqui a pouco, para eu já iniciar a minha conclusão. Do verso 8 ao 12. Enquanto você abre, interessante que eu falei sobre a independência do Brasil, sobre o quarto jubileu. A primeira sinagoga das Américas, irmãos, ela foi descoberta em 1999, lá na minha terra, lá em Recife, na Rua do Bom Jesus. 1999. Alguma dúvida sobre essa aliança entre Israel e o Brasil, irmãos? 1948, Oswaldo Aranha. Aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, irmão. Em Abraão, pai da fé, Anderson falou sobre isso hoje. Todas as famílias, até porque por meio de Cristo nós fomos adotados e fazemos parte dessa grande família, por meio da adoção que há em Cristo Jesus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, verso 32. Deus, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus, Ele está disposto, por meio da sua graça, a perdoar toda e qualquer dívida. Diante de um coração contrito, o Senhor não se hesita em o abençoar. Precisamos nos arrepender
para termos legitimidade diante do Senhor. Deixemos essa mente, irmãos, de consumidor e passemos a ter uma mente de proclamador, porque eu e você já recebemos do poder dessa graça libertadora que nos empodera para sermos agora medicinal na vida do outro. A igreja foi chamada para proclamar e anunciar as boas novas do Senhor. Mas para isso, para que eu e você falemos com propriedade, irmãos, nós temos que saber o que nós temos sobre nossa posse, por meio da herança que há em Cristo. Irmãos, proclamação, e aí me veio na mente, sabe o que? Coisa linda é você ver um feirante anunciando um produto, irmãos. Quando eu penso em proclamação, eu penso num feirante. Eu gosto de fazer essas analogias para a gente entender melhor. Irmãos, você já viu a desenvoltura que é um feirante falando do produto dele, vendendo? O convencimento, eu não sei nem fazer, mas não é? Ele tem a necessidade de proclamar, de anunciar. Ele tem convicção sobre aquilo que ele anuncia. E geralmente eles são muito convincentes. Que tal a gente, como proclamadores, aprender um pouco com essas pessoas que falam com tanta propriedade de algo que é tão importante para elas, irmãos. Levítico capítulo 25, do verso 8 ao verso 12. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimarás as uvas das vindas tratadas, porque jubileu é santo, será para vós a novidade do campo que comereis. Amém, irmãos? Eu na verdade só estou lendo tudo aquilo que eu já estava falando para você, e tem algumas outras referências que eu também anotei aqui, que eu queria ler com você. Mas o ano do jubileu, irmãos, ele é a provisão de Deus no tempo da graça por meio de Jesus. Jesus é o jubileu de Deus para a humanidade. Restituição das propriedades do tempo, a terra é do Senhor, a herança vezes o tempo. Devemos capitalizar as oportunidades. Nós receberemos da parte do Senhor a aceleração de tudo aquilo que Ele coloca sobre a nossa gestão. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O jubileu de Deus, ele traz libertação, ele traz segurança. Levítico capítulo 25, do verso 18 ao 19, nos diz: e fazei os meus estatutos e guardais os juízos, e fazei-os assim, habitareis seguro na terra. Esse ambiente de Deus nos traz segurança, irmãos. Nos tira todo medo, o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de avançar, irmãos. Verso 19: e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Aqui está falando sobre provisão, sobre segurança, nesse tempo da revelação da parte do Senhor para as nossas vidas, irmãos. As leis do Senhor, elas eram promessas, elas eram garantias para o seu povo. Nós temos que agora interiorizar essas leis, irmãos,
como promessas, para que isso possa balizar, possa nos direcionar ao caminho que Deus quer que nós andemos, irmãos, com segurança, com propósito, com convicção. Resgate dos cativos. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Há uma garantia de cura para nós por meio da cruz de Jesus, irmãos. Não devemos mais orar, irmãos, pedindo. Nós devemos agora orar conforme Tiago fala: pedis, pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. É um tempo onde devemos orar pedindo a Deus discernimento acerca da sua vontade. Pastor, e qual que é o problema de eu pedir? Nenhum, irmãos, desde que o teu pedido esteja alinhado com a vontade do Senhor. Nós temos que discernir onde e como liberar tudo que já é nosso. Esse tem que ser a nossa maior motivação dos nossos corações. É discernir onde e como liberar tudo aquilo que é nosso por meio de Jesus. Eu não tenho que orar para converter Deus às minhas vontades, mas para me relacionar com quem já conheço e entender o que fazer com os recursos que estão sobre a minha gestão, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Enquanto não entrarmos, irmãos, nesse ambiente de satisfação, de recursos plenos, de efetividade agora com esse poder que nos foi dado, como gestores desses recursos espirituais, nós não iremos avançar. O jubileu da graça, irmãos, é andar com Jesus, proclamando tudo aquilo que já é meu por herança. Não nos falta mais nada. Eu vou repetir. O jubileu da graça é andar com Jesus, proclamando tudo aquilo que já é meu por herança. Não me falta mais nada. Como eu já tenho tudo, agora vou discernir como servir. Meu prazer é gerenciar a plenitude de tudo aquilo que é meu, irmãos. Irmãos, sabe, o seu carro, ele também é do seu filho. Por que você não dá a chave do seu carro para o seu filho sair se ele for menor de idade? Porque vai de encontro a uma lei. Tudo é nosso, irmão. Já viu aquele ditado? É tudo nosso. Será que nós somos filhos ruiós, maduros, para agora tomar posse desse edito divino, discernindo os textos de forma espiritual, a saber tudo aquilo que eu tenho direito, quais são os meus deveres e de que forma agora eu posso gerenciar esses recursos? Discernindo, irmãos, tudo aquilo que da parte do Senhor é meu por herança. Irmãos, eu quero já ir finalizando. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Eduardo aqui na frente, o pastor Lindenberg também. Eu gostaria de ungir a cada um de vocês aqui, rapidamente, unção sobre a sua testa. Quero pedir da parte do Anderson também, por favor. Você pode procurar alguns desses irmãos aqui, enquanto a gente termina, faz uma oração por você. Irmãos, tem coisas que a gente só toma posse quando o conhecimento da verdade chega a nós, irmãos. Enquanto a gente não discernir o que nós temos à nossa disposição, nós não avançaremos. E é sobre esse mover profético que eu gostaria que cada um de vocês saísse do seu lugar, viesse à frente enquanto nós oramos e recebesse uma unção. Amém, irmãos? Gostaria que você se levantasse enquanto o ministério de louvor já vai se encaminhando. Enquanto o ministério de louvor vai entoando aqui algumas canções, você já pode vir se direcionando e eu vou estar orando por cada um de vocês. Pai, nós te apresentamos cada um dos teus filhos.